Meu nome é Mariana Meirelles e aqui nesse perfil eu ajudo mulheres comuns a se tornarem verdadeiras artistas dos biscoitos decorados. E hoje eu trouxe para vocês, vou trazer para vocês uma convidada muito especial, que é a Franciellen, minha aluna, que enche meu coração de orgulho, mas não é somente uma aluna, ela é um case de sucesso. Por quê? Porque Franciellen é doutoranda, está fazendo doutorado e já empreende com os biscoitos decorados. Só que ela, acabei de saber, vamos saber na live melhor, né? Porque é muito tempo que eu não converso com ela, mas ela diz que depois que terminar o doutorado, ela pretende continuar empreendendo com os biscoitos. E, gente, isso é uma coisa super importante de muitas pessoas verem, porque eu sei que existem muitas de vocês que sonham em viver de biscoitos decorados e não acham possível. Isso é muito comum de se ver, né? E aí o que acontece? Normalmente a pessoa não acha possível porque tem coisas que falta, que ela precisa saber para que se torne possível, né? Só que ela não sabe que essas coisas existem, né? Que ela precisa aprender certas coisas para viabilizar o sonho dela. Então ela acha que não é possível, que a culpa é do mundo, e às vezes fica perdida ali, né? E quando a gente vê uma pessoa que chegou lá, que está fazendo acontecer, está participando dos concursos, está fazendo o negócio girar, né? Tem planos para expandir. Então, isso gera uma inspiração, né? A ideia é inspirar vocês, mostrar que é possível. Eu sei que é possível porque eu vivo de biscoitos decorados há mais de 10 anos. Várias alunas minhas fazem o mesmo. Então, é super importante encher de esperança o coração de quem tem esse sonho, né? No dia 8, na quarta-feira, eu vou fazer uma live especificamente sobre isso, né? Falando sobre a oportunidade de negócios que o biscoito decorado é, a importância de observar certos pontos, né? No planejamento da sua carreira, na construção do seu negócio para que a coisa funcione, para que dê certo. Então, o objetivo é mostrar os erros comuns, né? E como ajudar você a, de fato, concretizar esse sonho maravilhoso, né? Que é maravilhoso, só quem decora biscoito sabe. Primeira vez na vida que eu consigo chamar sem a pessoa dar oi. Aprendi isso ontem. Eu não tô te ouvindo. Não. Deixa eu ver, você tá com. Não tô... Ah, agora entrou o som. Entrou o som. Agora me ouve? Agora te ouço. Ah, tá. É que eu tô de fone. Aí eu É. achei que poderia dar algum probleminha. E Acho aí, que agora sim. Fran? Você estava Oh, ouvindo o meu preâmbulo aqui? uhum. Eu peguei uma partezinha mais pro finzinho. Que eu estava explicando que eu tenho você como um case, né? Uma aluna que é um case, porque você está aí com o negócio girando, né? Participando de Uhum, concursos e tem muitas pessoas, assim, eu recebo muita como que eu vou, mensagem, né? A gente faz às vezes umas perguntas em caixinha, no stories e tal, e tem muita gente que deseja viver de biscoitos, mas que não conseguiu ainda, né? Não consegue sair da posição de hobby e entrar no status de profissão, né? uhum. E Eu assim, tô você bem ainda nesse é meio termo doutoranda, né? aí. Ah, Oi? eu tô bem nesse meio termo aí, né? De estar dividindo, fazendo duas vidas, né? Para Uhum. encerrar uma daqui um pouco e ter como principal fonte de renda, né, os biscoitos. E você está fazendo doutorado em quê? Botânica, Botânica. isso. Gosto muito de plantinhas também. Eu moro em apartamento, aí eu não posso ter muita plantinha aqui, né? Porque não tenho sacada. Mas eu tenho um monte de plantinha que eu deixo na minha mãe. Então, eu todos os dias vou até a minha mãe, que ela tem um pátio, para cuidar das minhas plantinhas lá também.
Mas aí você, entre a botânica e os biscoitos decorados, você escolheu os biscoitos decorados para seguir. Uhum. É que, assim, eu não me vejo mais, assim, na carreira acadêmica, sabe? Uhum. Naquela coisa de pressão 24 horas, sabe? De produção acadêmica mesmo, né? Da pesquisa, por mais que eu goste, né? E eu fiz essa escolha, né? Que é uma escolha bem difícil de se fazer, mas é que assim, quando encontrei essa, esse mundo mesmo, né? Os biscoitos decorados é um mundo imenso que tu pode se encaixar em diversas especialidades, assim como a carreira acadêmica, tu tem diversas especialidades nos biscoitos, assim, tu pode se especializar em diversas áreas, né? E eu sempre gostei de trabalhos manuais. E eu sempre gostei também, não que eu fosse muito boa, mas eu sempre gostei de cozinhar como uma forma, né, de carinho para o próximo. Então, eu sempre, quando eu descobri assim os biscoitos, eu descobri uma forma de fazer carinho para as pessoas com algo doce, que deixa a vida das pessoas mais doce, né? E o nosso Uhum. trabalho, assim, eu vejo como uma realização de um sonho para a pessoa, assim, porque muitas vezes eu recebo feedbacks de clientes, assim, eu nem imaginaria que ficaria assim. É, às vezes até elas dizem que não conheciam, né? Sabiam que existia biscoito, mas não assim tão artístico. Que se conhecia é aquele biscoito da infância, da vovó, glaciadinho com branquinho e confeitos, né? Uhum. E assim, elas dizem isso não tem como comer uma arte dessas, né? Aí a gente diz, né? Uhum. Ai, como que não vai comer? Feito para comer, né? Eu até recebi um depoimento de uma cliente que quase um ano depois, eu digo sempre, né, a validade dos biscoitos, mas quase um ano depois comendo a casinha de gingerbread dela, depois um Natal depois. O gingerbread é bem durável, né? Eu É, achei que ela tinha guardado. Eu achei que quando você falou um ano depois, eu imaginei assim que ela tinha guardado um biscoito ela personalizado para não estava jogar fora. guardando a casinha de gingerbread há um ano, não deixou as crianças comerem. Mas Guardou e é, recém que né? ela Porque foi é comer. para comer, mas é para comer, mas é uma coisa que dá vontade de guardar também, né? Isso, tanto é que muitos, assim, até alguns que eu tomo por um baita desafio, eu sempre faço além de uma unidade, eu sempre faço uma unidade reserva. E aí, quando dá certo, assim, eu fico super feliz com o resultado. Eu sempre guardo aquele reserva para mim. Então, eu tenho uma caixa cheia de biscoitos, assim, que a gente se empenha em todas as encomendas, assim, mas tem aqueles especiais. Ah, eu sempre quis fazer esse tema. Ah, eu sempre quis fazer essa técnica nesse biscoito. E eu consegui fazer. Aí então eu guardo. Como uma forma de troféu para mim mesma que, eu consegui fazer essa técnica nesse biscoito. Eu consegui deixar idêntico a referência que a cliente quis como um Pediu. convite, né? Mas você Transformando sabe que a... é possível, é possível imortalizar o biscoito também, né? Pois é, eu tinha um biscoito que eu fiz ano passado para um desafio e era de um filme. E eu gostei demais, assim, do resultado. Tanto é que eu coloquei num concurso esse biscoito, né? E eu queria imortalizar ele também, porque para mim, assim,
eu acho que foi o biscoito que eu mais deixei, assim, de personagem, o biscoito que eu mais deixei parecido, assim, com o personagem. E eu queria Só também. para para quem tá assistindo e não sabe como é que imortaliza um biscoito, é com uma resina epóxi, né, chamada que eles chamam de vidro líquido também, assim, uma resina que você mistura uma com a outra, o biscoito vai deixar de ser comestível, mas Uhum. você vai ter uma peça, né, de decoração imortal. Eu Eu queria ainda não fazer isso, fiz, aprender. porque quando eu tentei fazer, você viu que deu errado. Você acompanhou quando eu fiz um e deu errado? Sim, Deu sim. errado porque eu moro num lugar muito frio e depois eu descobri que quem trabalha com essa resina tem uma temperatura, uma faixa de temperatura possível de trabalhar com a resina. Então, Uhum. ou você trabalha num lugar que tem uma temperatura quente, ou você vai ter que trabalhar com uma estufa. E eu não sabia disso. Aí deu errado a primeira coisa. Eu falei, gente, quando eu mudar daqui, que é na montanha, aí eu tento de novo, porque estava muito frio. Mas acho que vale a pena. Para quem gosta de fazer arte, imortalizar Sim, biscoitos vale a pena. sim. Eu até queria imortalizar ele, mas eu ainda não. Também não, com a correria, assim, eu não me peguei, assim, a testar realmente, né, para fazer com a resina. Mas, assim, com certeza esse ano eu penso em altas coisas, assim, para o meu negócio esse ano. E como eu fico em apartamento, né, meu objetivo desse ano já vai ser ter um cantinho exclusivo para os biscoitos, um ateliêzinho que em apartamento, assim, a gente fica cheia de caixa e a gente não se acha no meio das caixas, e aí, mesmo estando tudo organizadinho nas caixas, parece que a gente não acha. E aí eu quero ter Você um faz cantinho. encomendas grandes, né? Eu Eu vejo faço. volta e meia você pegando coisa para empresa, né? Final de ano é um ótimo momento, assim, que eu sempre pego, assim, encomendas grandes de empresas, né, corporativos. E aí, no ano de 2022, né, eu tava guardando um dinheirinho, assim, para comprar uma desidratadora. Que eu acho que até comentei uma live que tempos atrás eu fiz contigo, que eu fazia os meus biscoitos tudo em um forno de um andar só, um forno elétrico. Então eu assava ali e só cabia uma forma de 30 por 40 ali para secar o glacê dos biscoitos. Então, o ano passado eu tive esse objetivo e eu alcancei de comprar a desidratadora. E se não fosse a desidratadora, eu não teria pego muita encomenda de corporativo no Natal. Assim. Olha, E agora já para esse ano investindo, né? E guardando para até lá por outubro, né? Ter um cantinho só para chamar de meu ateliêzinho, para ter realmente mais condições de fazer pedidos muito maiores e muito mais encomendas, né, desses pedidos grandes, porque o espaço limita bastante. E eu sofri bastante com o espaço limitado nesse Natal, senão eu teria faturado bem mais. então, mas aí você vê que a pessoa começa com o que tem, né? Começa sem desidratadora e tal, e aí quando você já está ganhando, você vai investindo e vai Isso. ampliando a sua capacidade de produção, né? Uhum. Sim, eu fiquei um bom tempo assim com um forno que eu até não comprei. A minha mãe que me deu o forno, deu um andar, porque eu pegava o dela emprestado e aí o forno dela ficava só comigo, ela não usava. Então, para ela ter o forno dela de volta, ela deu o forno para mim. Ou E seja, aí com esse a forno, demanda aí é alta, né? A e aí demanda com é bem esse alta. forno fui fazendo, fui guardando, fui investindo, né, para comprar a desidratadora. E agora esse próximo ano é ter o ateliêzinho com bancada, tudo bonitinho assim, bem organizado, até para receber cliente, né? Que agrega muito valor, assim, tu ter um cantinho bem Sim. organizado para receber cliente que eu
ainda eu sempre atendo online, mas tem algumas clientes que sempre chegam e querem o atendimento presencial, né? E eu não consigo ainda oferecer isso para elas. E até acho bom esse atendimento presencial, assim, porque a gente fica ali cara a cara, dando risada, sendo quase uma amiga da cliente, né? E até ela se sente muito mais confortável de dizer as ideias dela para transformar em biscoito, né? Na encomenda que ela quer. E tem toda a experiência de você receber num ambiente que inspira, que tem uma identidade visual que lembra biscoito. Uhum, Eu não sei se isso, você tá com esse plano, assim, mas eu tinha isso no meu ateliê lá do Rio, né? isso. A Eu, decoração que eu fiz no ateliê não era a decoração de uma casa, era uma decoração de um ateliê. Então a pessoa quando entra ali, ela se sente como se fosse num mundinho diferente, um é, mundinho dos biscoitos, né? eu trabalhei um pouco a minha imagem em 2022. Fiquei um pouco aquém, né? Para trabalhar mais a identidade visual, mas eu já dei um ar mais com a minha cara, assim, a logo eu troquei em 2022, a paleta de cores da minha identidade, né, para se alinhar com o que eu quero oferecer, né. E também a própria imagem pessoal, assim, de tu estar sempre alinhada com a tua paleta de cores, do que tu quer transmitir para tua cliente, né, é sempre muito importante na hora de fechar uma encomenda. Uhum. Você é uma mulher de negócios, né? É uma artista também, participando de concursos, né? Mas tem essa visão, né? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa assim. Tem algumas pessoas que não estão ainda vendendo tanto como você vende, né? Mas às vezes não tem a consciência de que ela tem que buscar essa técnica, né? De ter uma identidade visual de marca, de criar a sua marca, o seu negócio, né? De se colocar de uma Uhum. maneira para o cliente, para valorizar o seu trabalho, né? Então tem várias coisas que se aprende, né? Que é um estudo que colocou você onde você está também, né? Fora a qualidade do visual dos biscoitos que você faz, né? Que faz Eu toda a tentei me diferença, né? aplicar bastante nesse último ano na, no aperfeiçoamento da qualidade, né? Da, da glaçagem e tudo mais, assim, para pintura, detalhes de pintura no biscoito, assim. E o que eu venho me superando nos desafios aí reflete nos feedbacks das clientes, assim, que é o nosso maior prêmio também, né? Pra toda a Cuca é É. receber aqueles feedbacks assim maravilhosos de criança comendo, se lambuzando e mandando áudio. Ai, obrigada, titia Franciele. Ai, eu recebi um áudio esses dias de uma criança, coisa mais querida. Mas assim, o aprimoramento da técnica, você chegar nesse nível que está hoje, que enche a professora de orgulho, né? Que eu vejo as fotos dos seus biscoitos aí no Instagram, cada dia melhor, né? Cada dia mais lindo, isso torna você não ser mais uma na multidão, né? Então, o seu Uhum. cliente, ele quer você, ele não está ali comparando seu preço com a da vizinha, Eu né? Não tá. eu cobro um preço, né? Mas eu entrego muito valor naquele preço. E a cliente, quando Sim, entende isso, ela nem sente, vamos dizer assim. e volta sempre, E volta, né? e volta, volta, volta. E aí, grande parte, assim, não somente a tua mentalidade de empreendedora, mas também tu fazer o básico bem feito, vai ser enxergado o trabalho que tu teve em cima daquele biscoito. E a cliente gosta que tu dê o carinho, o trabalho que tu fica em cima daquele biscoito. Então, se ela enxerga, ela não quer saber do preço.
É isso. Essa semana eu vi, eu até anotei essa frase para falar aqui hoje na live. Eu achei essa frase tão linda, que fala o seguinte: quem busca a excelência, para quem busca a excelência, vender é uma honra. Uhum. Quem tem ainda medo de vender, ou não está buscando a excelência, ou não tem ainda consciência da sua excelência. Se você tem em vista a sua excelência, o quanto o seu trabalho é excelente, o quanto você está contribuindo para o seu cliente, você vende Se tu tem consciência de que tu faz algo, com nobreza, né? isso, tu E é uma consegue, honra sim. para o cliente contratar o seu serviço também, é uma honra mútua, né? Uhum. Exatamente. E Fran, o que você diria para uma aspirante a cooker ou uma cooker iniciante que quer começar a ter a demanda que você tem, ter os clientes como chegar onde você chegou? O que você daria de conselho? Assim? Eu ainda tenho muito caminho a trilhar, que eu tenho um objetivo, né, com os biscoitos quando eu terminar o doutorado. Mas eu já posso dar alguns conselhos para quem realmente está naquele iniciozinho, que eu já passei por ali, que é busque por conhecimento para o teu negócio. Uh, por mais que seja difícil, tente encaixar na tua rotina, treinar, fazer e treinar, e muito treino, porque eu não acredito muito no dom. Para mim, o sucesso é treinável, como diz, Total, total. como diz o Joel J, se eu não me engano, ele diz isso, que o sucesso é treinável. Então, o sucesso vai encontrar aquele que está preparado, que está treinado. Então, é não desistir frente às adversidades, assim. A tua rotina tá apertada. Eu não tenho filhos, assim, mas eu sei de muitas colegas, assim, que conciliam o trabalho de CLT com a rotina de casa, né? Encontram um tempinho, até divide o teu treino, assim, com os biscoitos, dando uns biscoitinhos pro filho, brincar junto contigo, para interter ele enquanto tu treina. E vai se aperfeiçoando. Conhecimento ninguém te tira. Então, quanto mais tu adquirir conhecimento e aplicar esse teu conhecimento, indo treinando bastante, esse sucesso vai vir até ti. As clientes vão vir até ti. Se tu aplicar tudo que tu aprender. Tem muita informação na internet, né? Basta tu filtrar e eu fiz isso alguns anos atrás e eu tive assim uma escolha certeira assim para aprender decoração de biscoitos, que foi a Mariana Meirelles, assim, que foi uma das primeiras que eu encontrei na internet e foi assim para decoração de biscoitos foi a única que eu apostei, que eu investi no curso e eu sigo fiel até hoje, porque o Universidade Cookify, assim, é um curso que eu aprendi demais, assim, e eu ainda nem assisti tudo de conteúdo que tem lá, de tanto detalhe que tu aprende na decoração, assim, e que E ainda vou entregar enriquece o teu mais coisa. trabalho. Exato, exatamente, e Não, eu até enriquece demais o entendo, trabalho. eu até entendo que não dê para assistir tudo, mas aí cada um escolhe o que mais quer focar, porque é um curso muito extenso, é um curso muito rico, e Uhum. vocês têm que ir para a prática, né? Então, assim, às vezes eu fico assim, elas não estão conseguindo assistir, sabe que eu estou exagerando no conteúdo? Mas eu acho que não, porque cada uma vai Nem buscar, um ali tem pouco. uma gama grande de enfoques, né? Uhum. De técnicas e outros conhecimentos que você pode querer focar.
Tem menina que já foi direto pro cortador e já faz um monte de cortador. Tem gente que tá já há O do bastante tempo no cortador, curso, tem cortador ainda, do né? cortador é um que eu nem assisti ainda. Que eu tô mais assim focada na parte de pintura, de personagens, que é o que mais me brilha os olhos, né? Uhum. E assim, mas tem muita técnica, assim, muito show que eu já apliquei, outras eu não apliquei ainda, porque até nem não tem material assim na minha cidade. E aí tem que estar Tipo o pedindo quê? pela O internet, que né? que não tem de material? Por exemplo, agora glacê, que eu uso o glacê real da Mix. Aqui não tem. Então eu tenho que estar E pedindo tem o quê? Como é que você faz? Você faz com... internet. Muito material Ah, eu compro da internet. Aí tenho toda essa logística, se vai estar terminando o glacê, eu tenho que já comprar antecipadamente para não ficar sem. Saco de confeitar, o saco de confeitar que eu utilizo, que é aquele meio que furadinho, né, mais maleável, que dá para usar sem bico, não existe aqui também. Então eu tenho que estar ah, mas isso comprando. eu peço pela internet também. Mas aqui nem existe. Se tivesse a opção de comprar Glacê aqui, é um né? problema, porque é pesado. O saco é levinho, não fica tão caro o frete, né? É, alguns chocolates também, que às vezes eu faço biscoito para linha café, assim, certas marcas de chocolate não tem na minha cidade. Aí então é um pouco difícil. Então tu tem que estar te organizando para ver ali toda hora, né? Para não faltar. E tem o tempo do frete vir, né? Que eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Então não chega muito rápido. Não é questão de 2 dias chegou em casa. É questão de 7, 9, 10 dias para chegar aqui. Mas assim, Mas esse é interior, né? Interior tem dificuldade de acesso a materiais e não falta não, cliente. Porque também tem muita gente que acha que interior, se é interior, então aqui ninguém não. vai consumir esse tipo E de produto, eu né? até assim, no início, eu não acreditava que eu conseguiria vender o meu produto assim. Então eu vendia biscoito R$ 4, R$ 5, né? E também não tinha todo o conhecimento que eu tenho agora. E com o conhecimento assim, eu tenho muito mais segurança no meu trabalho e sei que meu trabalho vale isso e sei que existe Uhum. gente aqui no interior que compra, paga pelo meu trabalho porque sabe que meu trabalho vale isso mesmo, né? Uhum. E é uma construção que você mesma faz, né? Você se posiciona, você mostra E o trabalhei valor do seu bastante. produto. Não é Isso, uma trabalhei bastante. coisa passiva de, né, de esperar o cliente valorizar você antes de você mesmo criar esse valor, né? Uhum, eduquei muito meu cliente por bastante tempo, sim. E Deixa hoje eu já eu só cheguei. responder uma perguntinha Uhum. aqui, rapidinho, Fran. É que tem, tem alguém dando oi pra gente, a Biscoito Terapia da Nana, que eu tô Da sem óculos, gente, eu tô Ana. cegueta. Da Ah, eu Ana. vi. Não, não é Nana? Da Nana. Fran, vem buscar em Santa Maria. Acho que as coisas que você precisa, Aham, pode ir buscar em Santa Maria. E aham. aí, Navas Regina está perguntando se vai ter alguma coisa sobre biscoitos hoje. Não vai ter, Navas. A gente está falando sobre biscoito, mas a gente está mostrando o sucesso da Fran, que é minha aluna da Universidade de Cookpie, e falando para meninas que querem trilhar o mesmo caminho e inspirá-las, né? E aí, no dia 9, a gente vai ter o evento Cook Art, que aí lá eu vou dar uma aula mesmo, que vai ter pintura, vai ter relevo, e aí vai ter a parte Só prática que você está coisa que procurando, eu vai estar adoro. lá, aula gratuita. Relevo e Aula pintura. gratuita, então, é. E aí, para assistir essa aula, tem que se inscrever lá no link da bio, tá? Então, recado dado. Pode continuar, Fran, desculpa. Porque Não, vai achar que eu vou pegar um biscoito aqui e decorar, não vai é acontecer mais, hoje. é mais isso mesmo. O recado que eu tenho para dar arrume um tempo, assim.
Porque se tu tem Treina, realmente né? vontade de querer aprender assim, tu arranja um tempinho ali com o que tu tem, com fazendo o decortador de biscoito, o copo da tua cozinha, tu arruma assim, rolo com garrafa, Garrafa de quem quer vinho, né? isso? Eu comecei por um rolinho, o clássico de madeira. Então, até eu ter um rolo com nivelador, os biscoitos ficavam um pouco mais finos de um lado, mais grosso do outro, mas eu vendia. Uhum. E é realmente treinar, buscar conhecimento, treinar, que com persistência tu chega assim lá. E eu tô quase chegando lá, e chegando lá vou traçar outra meta para chegar em um outro ponto, porque a gente sempre tem que estar em movimento, né? Agora uma pergunta de professora. O que que as aulas da Universidade Cookfy agregaram no seu trabalho? O que você Olha, ganhou com elas, assim? olha tudo, realmente tudo assim. Porque desde o básico, de tu entender com profundidade, tu aprender com profundidade desde como tu deve assar o biscoito. Tu aprende na Universidade Cookfy como que tu deve cortar, como que tu deve pôr a temperatura do forno, tirar do forno. Isso dá uma grande diferença naquela bordinha perfeita do biscoito bem assado, assim. E a pintura, assim, que é o que eu mais gosto, assim, de dentro da Universidade Cookfy, assim, porque a pintura dá um outro tom, assim, para o meu trabalho, que eu gosto muito de fazer personagem. Então, a Uhum. pintura dá muito, agrega muito valor aos biscoitos de personagem, né? E, assim, é muito rico em conteúdo. Na Uhum. plataforma, assim, tu, tu te enche assim com muita técnica, com muita didática também, que eu sempre falo, que é a tua didática, assim, de realmente de pegar na mão assim a aluna que quer aprender desde o básico do básico mesmo, de como fazer o ponto do glacê, né? A didática muito simplificada e ao mesmo tempo muito profunda, que tu aprende por que tem que ser nesse ponto e por que não de um outro jeito. E tu sabe, tu vê por coisas gratuitas por aí que deve ser feita assim, mas não é nunca é explicado. Na Universidade Copify, tu explica o porquê que deve ser assim, o porquê, Que das coisas. o porquê das coisas. E, e, as, e com isso, o teu conhecimento é muito mais valioso, muito mais rico, o conhecimento que tu adquire na Universidade Tem Copify. mais verdade, né? Isso que eu acho, Quando você sabe o assim, porquê, você fica livre, o né? demais valioso, assim, da Universidade Cookify é isso, porque é a didática, assim, simplificada, uma linguagem simplificada, mas com um aprofundamento, assim, tremendo, que tu sabe o porquê que é assim e não assim, né? E, e também tu aprende a realmente ter uma liberdade, né? De tu saber que por que uma coisa é assim, para te criar uma outra tua própria, assim. Uma receita de biscoito, por exemplo, né? Que tem algumas receitas dentro da Universidade Cookify, e aí tu entende o porquê disso, o porquê daquilo, e aí tu sabe como é que funciona. Sempre fala assim, quimicamente falando, vamos dizer assim. Então, tu aprende a ter uma crítica, um senso crítico, assim, de
tu criar a partir de uma coisa tua, sabendo do conhecimento que tu adquire na universidade que tu faz, assim, por esse aprofundamento. E aí eu consegui criar uma receita minha, já sabendo dos porquês, assim, mas sempre, assim, o biscoito decorado, a receita é a receita da Mariana Meirelles, assim, porque é perfeita, tu não tem no que tu mexer, né? Só vai fazer, assim, variações para dar sabores diferentes, assim, se quer um limãozinho na massa, uma coisa assim, né? Pois é, eu percebi que o pessoal gosta de receita nova. Eu levanto essa bandeira assim, gente, eu não preciso inventar muita receita nova, porque isso facilita o seu trabalho, você aumenta a lucratividade trabalhando com menos receitas, Uhum. né? Só que quando fala de uma receita diferente, as mulheres já ficam todas Da oriçadas, é receita impressionante. diferente é bom para a linha café, né? Que agora eu tô Uhum. tentando criar o costume de fazer a pronta entrega semanal de linha café. Então, tu faz umas variaçõezinhas ali de sabor para linha café, que é mais nesse Uhum. sentido, assim, que eu digo. Mas de biscoito decorado, assim, Não só precisa me inventar vem. muito, né? Não. A arte, não, com a arte, assim, decorando, tu não precisa nem mexer, assim, em nada. A Massa massa é clássica, uma boa massa clássica é o suficiente, né? crocantezinha, assim, que tu sente realmente a manteiga ali, sabe? Que tu vê que foi feito bem à mão, assim. Parece que tu sente mesmo, né? Que aquele biscoito ali não tem nada de conservante e que foi feito com carinho mesmo, né? Pela textura da massa, tu vê que foi feito com carinho se a pessoa fez de qualquer jeito, né? Agora, última perguntinha, Fran. Como é que você se sente assim agora com esse nível de profundidade de conhecimento, com essa capacidade técnica que eu recomendo que todos que estão aqui na live depois vão no feed da Fran e olha as coleções que ela tem feito, que eu te acompanho, Fran. Essa do Dirty Dancing que eu vi essa semana, meu Deus do céu. Que coisa É linda. uma das que eu guardo. É um dos biscoitos que eu guardo, porque eu amo, meu filme favorito é Dirty Dancing. Então, surgiu a oportunidade, eu, olha, Mandou enlouqueci para bem, né? fazer. Então, pessoal, depois vai no feed da Fran. Fran tá participando do Cake Awards, né? Do concurso. Tá? Nossa, não adianta ver essa live e não ir lá ver os biscoitos dela, né? Mas assim, como é o sentimento de conquistar tudo que você conquistou? É assim de que o esforço vale a pena. Valeu muito a pena. Ainda vale a pena e vai valer muito a pena no futuro. Que não foi em vão, assim. Que foi meio que assim, do nada para fazer biscoito pro Natal e hoje eu tô aqui, assim, fazendo biscoito para fora, biscoitos de mais de R$ 20, assim, que antes eu vendia 4, que eu nem acredito, assim, como que eu cheguei aqui, mas alguma coisa eu devo ter feito de muito certo, que foi o quê? Treinar nesse tempo todo para chegar até aqui. Apaixonadamente, né? Assim, o que eu definiria você como aluna é foco e paixão. Não perdi o brilho nem um pouco, assim, por fazer biscoito, assim, só aumenta, assim, porque eu sempre arranjo um desafio novo para colocar nos biscoitos e me superar um pouquinho a cada dia mais, um pouquinho a cada dia mais, e eu sempre quero superar um pouquinho a cada dia mais. E assim vou indo. E então eu nunca perco o brilho, porque eu sempre quero estar fazendo um desafio um pouquinho além do que do que eu já sei. Sim. E isso é muito
legal. Maravilhoso, Fran. Ai, que ótimo. Acho que essa foi a melhor live da nossa vida, sem dúvidas, porque foi Que, profundo. tipo, eu também achei, tá fluindo bem, bem, Foi longe assim, do... despretensiosamente tá indo, tá sendo muito rico, né? Você está se expressando de uma maneira muito apaixonada hoje, muito É, profunda. agora, do Então, é concurso, isso, assim, Fran. Tem alguma coisa? Oi? não, só ia dizer que do concurso, assim, me inscrevi, né? Mas sei que tem trabalhos muito mais, muito melhores que o meu, mas eu sei que um dia eu chego lá. E aí, enquanto Mas isso, a gente vai se inscrevendo, eu vai estou percebendo que criando você está experiência. postando, você tá postando as fotos que você entrou para concurso, que são biscoitos de encomenda, né? É Uhum. porque acho que tem algumas pessoas que fazem biscoito próprio para o concurso, Sim, não sim. Eu é? até Aí já é um queria ter outro, feito, mas aí não tive tempo, aí eu fui puxando dá das tempo, né? encomendas para fazer. Dá para entender. Mas assim, é porque você não pode querer concorrer com quem fez específico para o concurso com biscoito de encomenda, porque são níveis de dedicação diferentes, né? Ninguém vai ficar uma Uhum, semana trabalhando no biscoito de um cliente. Vamos uhum, combinar. uhum. O curso a pessoa faz, Agora, né? o desafio, eu quero participar do desafio, A que é o tema mãe. Sociedade Brasileira Eu quero dos participar Artistas. do desafio. Até eu quero. Eu também Esse sim, eu quero. quero me dedicar para fazer um biscoito exclusivo para o desafio, assim, que eu quero me superar, assim. Então, eu quero realmente dedicar um tempo só para projetar e executar a ideia. Ainda não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer, mas eu quero me dedicar para me superar a mim mesma, assim, fazendo esse desafio. E aí vamos ver o que vai dar. Então vamos. Tô doida pra ver. Então, Fran, foi maravilhoso te ter Muito aqui obrigada comigo pela mais uma vez. oportunidade, foi delicioso Tem que fazer conversar. mais, né? O meu plano agora para 2023 é fazer live com a aluna uma vez por semana. Então vai ter, acho que, muitas oportunidades, porque tem muitas alunas tímidas lá no grupo. Não parece assim, Ou mas eu eu sou bem chamo, assim. E eu nunca que eu vou ter a coragem de fazer uma live sozinha. Alguém tem que me chamar. Eu não tenho mas essa aí coragem ainda. você vai perdendo a vergonha com o tempo. É bom te chamar e daqui a pouco você está fazendo também, né? Isso. Foi muito Então, um beijo, bom. Fran. Um beijo. Muito obrigada, Obrigada. tá? Boa noite. Linda. Beijo. Boa Tchau. noite. Deixa eu